E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de informática? Nessa aula, nós vamos resolver várias questões sobre hardware. Aquele tópico que alguns editais trazem como noções básicas de informática, noções de microinformática. Alguns são mais pontuais e colocam lá hardware e software. O grande cuidado que eu quero que vocês tenham é que é uma sopa de letras. E são várias siglas que se parecem, que se confundem. Então, antes de resolver essa questão, vamos a alguns conceitos importantes. Ao estudar um edital que cobra hardware, tem todo esse conteúdo para estudar. A parte de conceitos iniciais, ó, é uma sopa de letras que se confundem. Aí tem a parte dos periféricos, de entrada e saída, e os componentes de um computador. Acompanhe aqui comigo. Hardware é a parte física, software é a parte lógica. Você não pode ir para a prova sem saber isso, tudo bem? A gente costuma dizer que hardware é tudo que a gente chuta, e software é tudo que a gente xinga, são os programas, é a parte lógica, né, do sistema. Então nós temos aqui o Windows, o Word, o Excel, o Mozilla Firefox, né, os navegadores. E hardware é o que a gente toca, é a parte física, assim como o disco rígido, o mouse, teclado, a tal da memória RAM. E cuidado com esse cara aqui, ó, esse cara aqui não é CPU, tá? Esse cara aqui é o gabinete. Quando a banca avançar um pouco, ela vai cobrar o conceito de firmware, e eu quero que você puxe uma flecha da seguinte maneira. Toda vez que aparecer firmware, puxa uma flecha, lembra que esse F é de fabricante. O que quer dizer isso? É um software que já veio gravado em uma memória, que é um hardware. O firmware é um software, então, que já veio gravado de fábrica pelo fabricante em uma memória, nesse caso a memória ROM, que é uma memória não volátil. Segura essa informação que logo vou trazer várias dicas para vocês. Mas já grava isso, tá? A firmware do nosso computador é o BIOS. Acompanhe aqui comigo como é que funciona as operações básicas de um computador. Como é que funciona uma operação básica de computador? Vamos ter aqui a entrada de dados, né? Por exemplo, como teclado, mouse, microfone. Vai ocorrer o processamento dessa informação pelo CPU ou UCP, né, em português, Unidade Central de Processamento, então bastante cuidado, isso aqui não é a mesma coisa que gabinete. Vai ocorrer o armazenamento das informações, seja em memória primária ou seja em memória secundária. Também segura essa informação que eu vou trazer alguns macetes e vários gatilhos de memória para vocês, para não confundir memória RAM com memória ROM, memória primária com secundária. E aí então, na operação básica de um computador, vai sair essa informação, por exemplo, numa caixa de som, no monitor, numa impressora. Então isso aqui é só para ilustrar para vocês algumas palavras que costumam aparecer nas suas provas. Olha que legal essa questão. Alguns computadores atuais têm a sua função de boot, que é a inicialização, gerenciada pelo UEFI. Já decora essa sigla, pessoal, porque isso aqui vai começar a explicar em provas. É uma nova interface da firmware. Olha só o que significa o UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. O fato é o seguinte, ele perguntou, o que é firmware? Olha só na letra A, firmware é a mesma coisa que hardware? Não, hardware é a parte física, né? É a mesma coisa que software? Não, software é apenas a parte lógica. Por isso que nós temos como gabarito letra C. Firmware é um software pré-gravado em um hardware. Não foi aquela informação que você decorou? Olha como é que fica aqui na prova no conceito mais técnico. Firmware é um conjunto de instruções, é um conjunto de programas que são programadas diretamente no hardware. Qual que é o hardware que já vem essa programação? É uma memória ROM. Grava isso, tá, pessoal? Firmware é um software pré-gravado em um hardware. CMOS, muito cuidado, pessoal. Grava isso aqui, tá? Chip de metal. Chip de metal. Se é um chip de metal, a gente pode tocar, não é verdade? Então isso aqui é hardware. Cuidado para não confundir CMOS com hardware e muito menos com BIOS. Até porque BIOS é software. Não se esqueça disso, tá? A BIOS é um programinha que já veio gravado de fábrica em uma memória ROM. A CMOS, ela é uma memória volátil, que inclusive é mantida a bateria, tá? Tanto que se essa bateria aqui for pro pau, o seu computador, ele vai ter as informações da BIOS voltada para a configuração de fábrica, né? Por isso que às vezes você vai lá e percebe que seu relógio está perdendo a configuração, e aí você tem que ir lá e trocar essa bateria, tá? Então muito cuidado, CMOS é hardware, ROM é hardware, BIOS é software, não pode errar mais isso, tudo bem? Eu vou trazer para vocês aqui vários gatilhos para a gente memorizar esses conceitos. Acompanha aqui. BIOS significa Basic Input Output System. É um sistema. Se é um sistema, é software. É o sistema básico de entrada e saída. A BIOS, ela tem a sua configuração pela setup, que também é um software, né? Também é um programa. E nós temos aqui também a parte do POST.
O BIOS, como sistema básico de entrada e saída, ele vai realizar o tal do POST, que é o Power On Self Test. Self em você mesmo. Teste, né? Então, teste de ligação, de início, em você mesmo. Grava essa palavrinha, logo logo vou trazer alguns gatilhos. E boot é o processo de inicialização. Então acompanhe comigo, olha só essa sopa de letras. Post, boot, CMOS, ROM, muito cuidado para não confundir. Então essas palavras que a gente acabou de ver é a parte do software. ROM é hardware, e já grava isso, ó, é uma memória não volátil. Começa a falar assim, ROM não volátil. E o que vai armazenar na ROM? O BIOS. Também logo logo vou trazer vários gatilhos para vocês. E lembrar que CMOS, então cuidado, tá? Esse S aqui não é de software. CMOS é uma memória volátil que armazena as informações que você fez na setup da BIOS. E ela é mantida a bateria, até porque ela é uma memória volátil, tudo bem? E grava isso, BIOS é a firma do nosso computador. Olha só como é que eu quero que vocês puxem a flecha. Acompanhe comigo nessa questão. Qual que é o chip de memória volátil? Perde as informações quando corta energia. A memória não volátil não perde as informações quando corta energia. Como ela é uma memória volátil, ela precisa de uma energia, né? Ela é mantida a uma bateria como energia secundária para manter as configurações armazenadas quando você desligar o computador. Lembra disso, tá? A memória volátil perde as informações quando corta energia. A memória não volátil não perde. Então olha só a sacada que eu quero passar para vocês. Essa memória volátil, que é mantida a bateria, é chamada de CMOS, que é um chip de metal, né, soldado lá na placa-mãe, composto de memória ROM. A memória ROM é não volátil, a CMOS ela é volátil. Olha só esses gatilhos de memória que eu quero que vocês tenham para amarrar essas palavras. Toda vez que aparecer ROM, você tem que lembrar o que é que fica na ROM. Você vai escrever BIOS na palavra ROM. Toda vez que você escrever BIOS na palavra ROM, você vai pegar essa letra B e vai escrever boot, que é o processo de inicialização. A outra sacada é lembrar que o BIOS, que é o software, que fica salvo numa memória ROM, que é o hardware. O que mais que a BIOS faz? Aí você vai escrever POST aqui, ó, que é o Power On Self Test. Amarra essas palavrinhas, pessoal, que não tem erro, tá? Você não vai mais errar aquela questão que diz assim, o BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, fica salvo na memória RAM. Tá errado, ele fica na memória ROM. E a outra sacada é puxar uma flecha nesse R da memória ROM e lembrar que esse R é de read. Read only memory. Memória somente leitura, tá? Esse read é de leitura. Assim você mata várias questões que vão dizer assim, a memória ROM, ela é leitura e escrita. Não, ela é somente leitura. Grave isso aí, tudo bem? Acompanhe aqui comigo mais uma questão pra gente flechar. O que é hardware? Letra A é um software? Não, hardware é a parte física, software é a parte lógica. Só que quando você estiver estudando essa questão, eu não quero que você descarte a letra A, não. Você vai puxar uma flecha na letra A e vai entender o seguinte, ó. Um software que já vem embutido em dispositivos eletrônicos, ou seja, software pré-gravado em hardware durante a fabricação, F de fabricante, F de firmware. Então a letra A é o conceito de firmware, que é um software pré-gravado em um hardware. Memorize isso aí, tá, pessoal? Isso é muito útil na sua prova. A letra B falou assim, hardware é constituído pelos programas? Não. A letra B encaixa certinho com o conceito de software. Software é constituído pelos programas, criado a partir de algoritmos de programação, suas representações no computador. A letra C falou assim, ó, hardware é constituído por componentes eletrônicos, né? A gente pode tocar, como memória e dispositivo de entrada e saída. Conceito clássico nas suas provas de concurso público, tá? Então a letra C é o nosso gabarito. Mas vamos continuar para pegar mais alguns conceitos. Aqui na letra D ele falou que é uma coleção de fios usado para transmitir sinais. Esse é o tal do barramento. E a letra E nada a ver, né? Máquina virtual não é hardware, tá legal? Então qual que é a sacada desse slide? Lembrar que firmware é um software que já veio gravado de fábrica em uma memória ROM. Grave isso aí, tudo bem? Olha só mais uma questão. Quando a gente liga um computador do tipo PC, né, Personal Computer, o programa... Opa, o que é programa? Software. Já puxa uma flecha. Toda vez que aparecer programa, puxa uma flecha e lembra que é software. Que é diferente de hardware, que é a parte física. O fato é o seguinte, ele cobrou aqui, ó. Qual que é o programa que se responsabiliza por verificar o hardware? Quando ele falou em verificar o hardware, ele está falando do processo de POST, que é o Power On Self Test.
É um autoteste, é um autodiagnóstico que o BIOS faz para ver se o hardware está todo ok. Estando tudo ok, ele vai poder fazer o boot, que é a inicialização, o carregamento do sistema. Tá? Então trouxe a questão para você memorizar o conceito de BIOS, pois nem sempre na sua prova vem o significado, e aí você vai ter que saber o significado, e lembrar de puxar a flecha. Toda vez que aparecer BIOS, puxa 2 flechas e amarra a palavrinha post e a palavra boot. Faça isso eternamente, tá? Para você não errar e lembrar que o BIOS, como o sistema básico de entrada e saída, ele faz 2 coisas. Ele faz o post e depois ele faz o boot. Tudo bem? E aí nós temos aqui como os elementos mais cobrados, né? A placa-mãe, que é aquela placa de circuitos que vai viabilizar a comunicação do processador, que é CPU ou CPU, né? E aí também com a memória RAM, a CESP, por exemplo, ela já trouxe essa imagem numa prova e perguntou o que era isso. Aí tinha lá ROM, BIOS, memória RAM. A memória RAM é utilizada na execução dos programas. E o disco rígido, né? O HD, hard disk, para a gente armazenar os nossos dados de forma permanente. Vou trazer para vocês várias sacadas sobre esses caras. Acompanhem comigo. Bom, já temos várias informações sobre a memória ROM, né? A memória ROM ela é uma memória não volátil. A memória ROM significa Read Only Memory, memória somente leitura, tá? É uma memória que já vem soldada na placa-mãe, você não consegue tirar. E lembra, já é gravada de fábrica. O que já vem de fábrica na memória ROM? A firma do nosso computador. E qual que é a firma do nosso computador? BIOS, não se esqueça disso, tudo bem? E você não pode confundir, pessoal, memória ROM com memória RAM. Olha só, vários gatilhos de memória para você decorar. RAM significa Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. Ou também, como algumas bancas trazem, memória de acesso randômico. E a memória RAM tem 2 tipos, tem a SRAM e tem a DRAM. Acompanhe comigo essa dica, ó. Não caia mais nessa. DRAM é dinâmica, SRAM é estática. Como eu sempre falo para vocês, 90% das suas questões de concurso você vai usar a intuição. 10% é pegadinha. E olha só como essa pegadinha é mortal. Memória dinâmica e memória estática. Se a gente usar a intuição, qual memória é mais rápida? Ah, a pessoa já associa com uma pessoa dinâmica, né? Cuidado, pessoal. A memória que é mais rápida não é a dinâmica, é a memória estática. Então eu quero que vocês façam o seguinte. Toda vez que aparecer memória RAM, perceba que essa flecha aqui ficou fora do lugar, né? Mas tudo bem. Toda vez que aparecer memória RAM, puxa 2 flechas e escreve DRAM e SRAM. Quando você escrever nessa flecha o SRAM, faz um círculo aqui entre a letra R e a letra S, para lembrar que a memória SRAM ela é super rápida. Com esse gatilho de memória você não vai errar essa questão, tá? A memória estática, ela é mais rápida que a memória dinâmica. E aí você não erra mais questão de concurso, tudo bem? A memória ROM, quero que vocês percebam aqui, ó. A única coisa que ela tem de igual na memória RAM é a letra M do memory. ROM significa Read Only Memory. Muito importante você saber esse significado, tá? Para você matar aquelas questões que dizem assim, ó. A memória ROM, ela é leitura e escrita. Errado. Ela é somente leitura. A memória que é leitura e escrita é a RAM. E a outra sacada é lembrar que a memória ROM, ela é não volátil. Grave isso aí também. O que é não volátil? Não perde as informações quando corta energia. Isso quer dizer que essa memória não precisa de energia para manter a informação, que é o contrário da memória RAM. Lembrando que toda vez que aparecer memória ROM, você tem que puxar uma flecha, amarrar a palavra BIOS. Na letra B, você tem que puxar uma flecha, amarrar a palavra boot. Na letra E, a palavra inicialização. E o que mais que o BIOS faz, como sistema básico de entrada e saída? Ele faz o post. Galera, puxa sempre essas flechas aí que não tem erro. Então, cuidado. A memória ROM, ela é não volátil. A memória RAM, ela é o contrário. Ela é volátil. Ela perde as informações com a energia. E lembra, a memória ROM é somente leitura. A RAM é leitura e escrita. Isso despenca na sua prova. Então, você vai utilizar esses gatilhos aí para decorar, tudo bem? E agora, retomando a nossa questão, tá? Por mais que seja aqui uma questão de técnico de TI, eu trouxe para vocês perceberem que isso aqui, ó, sempre cai na sua prova. Mesmo sendo uma prova de técnico de TI, você tinha que utilizar aqui um gatilho que é o seguinte, ó. Tem DRAM, tem SRAM, tem Flash, tem BIOS, tem CMOS. Vai pelo básico, aquilo que você sempre estudou. Hardware, a parte física, software, a parte lógica. Se você tivesse essa lembrança, você ia lembrar que firmware, ó, é a BIOS. Se você colocasse o número 4 aqui, você ia perceber que o único gabarito que traz como número 4 no final é a letra A.
Tudo bem? Então vamos lá para revisar os principais conceitos. Nós temos aqui então a ROM, que é uma memória não volátil, armazena o BIOS, que faz o boot, que faz a inicialização do sistema, né? E também faz o post. Puxa essa flecha para você nunca mais errar. E aí depois nós temos que o número 5, que é a CMOS, chip de metal, né? É um hardware, então CMOS é um hardware. Como ela falou aqui, ó, é uma área que mantém informações complementares das configurações do computador acessadas pela rotina da setup, pela da BIOS. Então aqui ficou 5, certinho. Nós temos aqui o número 2, ó, SRAM, lembra desse gatilho de memória super rápida. A memória RAM, né, e os seus subtipos, eles são memórias voláteis, só que ela é mais rápida e também mais cara. E aí nós temos aqui como número 3 a memória flash, ó. Memória muito utilizada em pendrives, né? Também utilizadas em memórias secundárias como SSD, que em outra oportunidade eu vou trazer para vocês o macete. Mas já decora isso aqui, ó. O SSD, uma das diferenças do HD é que ele é mais caro. Ó, puxa uma flecha nos S aqui, ó, e já coloca isso aqui para você lembrar, tá? Numa outra oportunidade eu vou trazer várias dicas para vocês sobre o SSD. E aí nós temos aqui o número 1, ó, a memória DRAM é uma memória volátil também, só que ela é mais lenta. Então, lembra disso, tá? Não pode confundir. Dinâmica e estática. A super rápida é a SRAM. Ativa esse gatilho para você não errar mais questão na prova, tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Em relação à memória de computador, marque C para correto e I para incorreto. Bom, nessa altura do campeonato, a gente já tem bem gravado, né, que a memória ROM é Read Only Memory e que a memória RAM é Random Access Memory. Lembrando disso, você já marca aqui como primeiro item incorreto, já que a memória ROM ela não é de acesso aleatório. A memória RAM que é de acesso aleatório ou randômico, que é a mesma coisa. Então, primeiro item incorreto e o segundo item correto. Aí depois ela falou sobre a memória cache. A memória cache, pessoal, é uma memória temporária, é uma memória volátil que fica lá dentro do seu processador para agilizar o processamento da informação. Então, nós temos como correto esse item, ó. A cache, ela é um bloco de memória, ela é um pedaço de memória para o armazenamento temporário de dados. Se a banca chegasse aqui e falasse armazenamento permanente, estava errado. E por último, o item aqui falou sobre setores, né, que são as divisões de trilhas, em que os dados são armazenados fisicamente. Olha só essa dica que eu quero passar para vocês. Lembra disso? Quando você vai comer um pedaço de pizza, pizza, fatia, trilha. Então, trilha, pessoal, é o agrupamento de setores, né? Na superfície de gravação do disco rígido, nós temos as trilhas e os setores. Quando a banca avançar um pouco, ela vai tentar fazer essa confusão com vocês, de setores e trilhas. Então, o que eu quero que vocês façam de agora em diante? Vai comer uma pizza, lembra? Estou comendo uma trilha, estou comendo uma fatia. Quando você for comer a borda da pizza, você vai lembrar, tô comendo um setor da pizza, né? Então, setor é a parte menor, trilha é a parte maior em se tratando de disco rígido. Por isso que nessa questão nós temos como gabarito letra A. Primeiro item correto e todos os outros corretos. Olha só mais algumas questões para a gente embasar esse conceito de trilhas e setores. Olha como que a OCP já fez de uma maneira bem simples. Ela trouxe uma imagem na sua prova e falou, o que é isso daí? Isso é o pendrive? Isso é o processador? Isso é a memória RAM? Isso é a fonte de energia? Claro que não, né? Isso aí é o disco rígido. Então agora já está no sangue. Fatiando o disco rígido ao meio, eu quero que vocês percebam o seguinte. Quando a gente vai gravar um dado, ele é explodido em vários pedaços. É normal. Isso é chamado de fragmentação de dados. E aí, nessa superfície magnética do disco rígido, o dado ele é dividido em vários pedaços. Nós temos então o seguinte, tá? O pedaço da pizza é chamado de trilha. E isso daqui, ó, cada pedacinho desse aqui, ó, cada pedacinho desse são os setores. Tanto que a OCP também já fez, né, no mesmo concurso, uma outra questão que ela falou assim, tá, você já sabe o que é o HD, você já sabe o que é o disco rígido. E como é que são conhecidos os setores defeituosos? Cada pedacinho daquele, quando ocorre um erro, ele é chamado de bad block. Essa questão você resolvia por intuição, né? Trilha não é setor, né? Root sectors nada a ver, bumpy roads nada a ver e partições nada a ver, né? Partição é um conceito lógico de divisão de disco. Então o que eu quero que vocês extraiam dessa questão? Caso a banca volte a cobrar setores e trilhas, lembra disso. A fatia da pizza é a trilha e cada pedaço desses são os setores, tudo bem? Para você gabaritar então sua prova, essa foi a dica.
E a nossa outra questão vai falar aqui sobre memórias secundárias, e aí você tinha que saber qual que é a memória primária, qual que é a memória secundária, e descartar aquelas alternativas que falam, obviamente, de software, né? Já que memória é a parte física e software é a parte lógica. Antes de resolver essa questão, vamos a alguns conceitos importantes. Acompanhe aqui comigo como é que fica o esquema de classificação das memórias. Nós temos como memórias primárias, também chamadas de memória principal, o registrador que fica lá no processador, a memória cache, a memória RAM e a memória ROM, que serve para armazenar o BIOS, não é verdade? Tudo isso é memória primária para sua prova. Como memória secundária, nós temos o HD, o disco rígido, né? O pendrive, o CD, o DVD, o Blu-ray disc. Grava esse cara aqui, ó, tá começando a cair bastante em provas, né? Uma nova mídia óptica. E eu quero que vocês tenham uma sacada que é o seguinte. Eu não posso dizer que todas as memórias primárias são voláteis. Sabe por quê? Porque tem uma memória primária que é não volátil. Então, olha só, pessoal. Todas as memórias secundárias são não voláteis. Mas cuida, quando a banca falar todas as primárias são voláteis, você já vai saber que está errado, até porque você ativou esse gatilho de memória, né? Memória ROM não volátil. Tudo bem? Bom, outra sacada que eu quero passar para vocês. Olha só como é que costuma cair em provas. São tipos de memórias secundárias ou memórias de massa. O que você vai fazer? Você vai eliminar aquelas alternativas que trazem as memórias primárias, ó, como memória cache, como memória RAM, tanto a DRAM quanto a SRAM e a memória ROM. Lembrando que BIOS nem é memória, né? BIOS nem é hardware, BIOS é software. Então nós temos como gabarito dessa questão, ó, pendrive e mídia de DVD, todas as memórias secundárias. Bom, lembrando, né? Como eu falei para vocês, não descartem essas questões que eu trago para vocês de técnico de informática, de analista de sistema, pois quando eu trago essa questão, eu tenho certeza que as bancas costumam trazer isso na prova de vocês em questões clássicas. Tanto que foi cobrado aqui, ó, para uma prova de técnico de segurança do trabalho, praticamente igual a essa questão de 2016. São exemplos de memórias secundárias ou de memórias de massa. A grande sacada que eu quero passar para vocês é a seguinte: toda vez que aparecer memória secundária, puxa uma flecha e já lembra do Felipe Massa. Lembra do Felipe Massa? Ele chegava sempre em primeiro ou sempre em segundo? Por que esse gatilho de memória é importante, pessoal? Pois quando a banca não mencionar e simplesmente cobrar, tá, memória de massa é primária ou secundária? Você vai lembrar disso. O Felipe Massa, ele sempre chega em segundo. Então percebam, pessoal, a questão aqui, ó, em 2016 foi praticamente igual a essa questão de 2017. E aí é a mesma sacada, tá? Você vai lá e elimina aquelas questões que trazem memórias primárias, né, nas alternativas. Então, gabarito praticamente igual. Pendrive e mídia de DVD. Aqui ele falou pendrive e a mídia de CD. Lembrando que nós temos também a mídia de Blu-ray disc. Tá legal? Alguns autores, pessoal, falam também sobre memórias terciárias, tá? Cuidado, não precisa se apavorar. A sacada vai ser a mesma. Você vai eliminar aquelas que são primárias. Essa é uma grande dica. Então, por que não podia ser o gabarito letra A aqui? Ó? Porque cache é memória primária. Por que não poderia ser a letra C? ROM é primária. ROM, RAM, são todas memórias primárias. Por isso que aqui, ó, nós temos como gabarito letra B. O CD e o Blu-ray, sim, alguns autores vão chamar de memórias terciárias. Tá? Lembrando, a grande sacada na sua prova é elimina aquelas que são primárias. Né? Então, alguns autores trazem, inclusive a fita magnética como fita de backup, como memórias terciárias, né? Assim como CD, DVD, Blu-ray disc. E agora, então, retomando nossa questão, já temos vários gatilhos de memória ativados, vamos revisar então para puxar várias flechas. Lembrando, toda vez que aparecer memória secundária, já puxa uma flecha, lembra que é memória de massa, né? Você vai lembrar de que o Felipe Massa não chega em primeiro, ele chega sempre em segundo, né? Então, memórias secundárias ou memória de massa é a mesma coisa para concurso. E a sacada é lembrar que todas as memórias secundárias, elas são não voláteis. Aqui você eliminava a letra A, até porque BIOS não é memória, é um programa. POST não é memória, é o que a BIOS faz no processo de autoteste, de autodiagnóstico. E aqui, na verdade, na letra A nós temos tudo software, tá? Não tem nenhum hardware na letra A. SRAM e DRAM são memórias primárias, E lembra daquele gatilho, né? SRAM é super rápida, não caia mais nessa. E ó, geralmente as pessoas ficam entre a letra C e a letra D. Você não pode errar. O USB, pessoal, não é memória. O USB é um barramento para você conectar o pendrive, é um barramento para você conectar o HD externo.
Por isso que nessa questão nós temos como gabarito letra C, né, que é o pendrive, o Blu-ray Disc e o DVD. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo as flechadas que a gente fez nessas questões. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, já deixa aquele like e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e bons estudos!